Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 11. Lucas, capítulo 24, dos versos 1 ao 11. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. E estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando-se do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Convido você a fechar os seus olhos em um momento de comunhão com Deus, mas também num momento de temor, que você possa pedir ao Senhor que com seu Espírito, com seu poder, com a sua palavra poderosa, possa falar ao seu coração. Senhor Deus, nós prestamos o nosso culto ao Senhor, nós reconhecemos a sua autoridade, o Senhor estar nesse lugar. O Senhor nos chamou até aqui para estarmos reunidos. O Senhor despertou os nossos corações e é um privilégio, como o seu filho falou agora há pouco, é um privilégio estar na tua presença, Senhor. Pelos nossos desejos, pela nossa razão, pelas nossas inquietações, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, por tudo aquilo que é natural em nós, nós não estaríamos aqui, era improvável estarmos aqui. Mas o seu amor nos atraiu. O seu amor é mais forte que a morte. Nós estamos aqui para ouvir palavras de vida eterna. Estamos na tua presença e jamais queremos sair dela, Senhor. Nós não queremos sair da sua presença, Senhor. Nós queremos ficar neste lugar chamado comunhão contigo. E nós não estamos neste lugar, Senhor, por nossos merecimentos, talentos. Cansamos de orar assim, Pai, mas é sempre bom olhar a nossa insuficiência para estar diante do Senhor que é santo. Nós estamos aqui por causa daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu nome, é ao seu nome toda glória e honra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós fomos despertados ainda em vida. Nós fomos despertados ainda em vida e nós estamos aqui para prestar e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É Ele quem anuncia o Pai, é Ele que nos devolve a comunhão com o Pai. Por isso, Senhor, desperta os nossos corações
Fala aos nossos corações, dependemos do Teu Santo Espírito. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na próxima terça-feira irá ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. Desde já nós somos gratos a Deus pelas nossas irmãs que são bênção em nossas vidas. E, porém, olhamos o desequilíbrio que há nesse mundo, porque o Dia Internacional da Mulher é em muitos momentos usado como uma veneração ao gênero feminino e uma depreciação do gênero masculino, quando que as Escrituras devolvem o valor da mulher. O Senhor Jesus olha e dá posições de prestígio, de privilégio, que o homem natural, o judeu, jamais daria. Mas, por outro lado, vemos uma sociedade moderna deturpando aquilo que o Senhor restaurou e venerando a mulher como se ela tivesse mais valor que o homem. Vemos em um passado em que o homem tinha mais valor que a mulher, onde pregamos na semana passada um livro que restaura a visão de um casamento monogâmico, onde os dois têm voz igual, porque antigamente só o homem tinha direitos e a mulher tinha deveres. Mas hoje já vemos uma sociedade deturpando para o outro lado, venerando o gênero feminino. Mas damos graças a Deus que o Senhor chama as mulheres como filhas de Deus, como elas devem ser, adorando, glorificando, honrando o Senhor com os dons e talentos e as funções naturais e próprias da mulher. A mulher feminina, a mulher mãe, a mulher filha. Nós vemos o equilíbrio restaurado nas mulheres da igreja, onde elas amam e servem ao Senhor, assim como os homens também amam e servem ao Senhor, de igual forma, cada um no seu chamado e cada um na sua função. E nós vemos nesse texto mulheres, nós vemos pessoas chamadas de uma forma improvável. Pessoas que testemunharam o maior acontecimento da história da humanidade. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, a morte já não tem mais poder, e a comprovação é a ressurreição de Jesus Cristo. E Deus escolheu mulheres para testemunhar, para serem as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escolhe pessoas improváveis, assim como eu e você, pelo pensamento humano, pelo pensamento judeu da época. As pessoas que deveriam ou que mereciam presenciar tal maravilha e milagre, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que ele falou era verdadeiro e foi provado na sua ressurreição, porque ele disse e se cumpriu. Ele falou que morreria em favor dos seus e se cumpriu. E tudo isso ficou provado na sua ressurreição. E o Senhor escolheu mulheres. Na cabeça do homem comum da sua época, talvez a pessoa que mais merecia estar ali presenciando seriam homens judeus religiosos, aqueles que saberiam a Torá de cós salteado, mas foram chamadas as discípulas de Jesus. Foram chamadas mulheres improváveis, assim como as mulheres daqui, assim como eu e cada um de vocês somos improváveis de estarmos aqui. Só estamos aqui porque Jesus Cristo ressuscitou.
A maior prova para esse mundo incrédulo, ao qual vira as costas para o seu Criador, é a igreja. Militante, mas não da forma que se espera, militante contra os pecados e contra a forma de pensar desse mundo. Milita na santidade, milita na oração, milita na palavra. Assim como aquelas mulheres, todos nós somos improváveis, porque pelos nossos desejos, os nossos desejos são os mesmos desejos, nossos desejos de antigamente são os mesmos desejos das pessoas aí fora que rejeitam Deus. Mas porque um dia Ele brilhou aos nossos olhos, chamou cada um de nós pelo seu nome. Nós estamos aqui. O Senhor te chamou pelo teu nome e você está aqui. Ele ressuscitou e a prova é que você está aqui. E foram escolhidas mulheres para presenciar algo maravilhoso, a ressurreição de Jesus Cristo. E o que significa a ressurreição de Jesus Cristo? Que tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que os profetas falaram, toda a promessa de comunhão com Deus, toda a divindade que se esperava de Jesus, se cumpre e se manifesta na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo mostra que o Pai aceitou o seu sacrifício em favor de cada um de nós. E mais do que isso, Jesus Cristo se mostra o próprio Deus, aquele que tem poder para julgar todos os vivos e mortos, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que são as suas palavras finais em Mateus. Tudo isso é provado na sua ressurreição. E isso foi manifesto pela primeira vez às mulheres improváveis. Não foram escolhidos homens exteriormente santos, foi escolhida uma mulher que antes tinha 7 demônios, Maria Madalena. Todos nós, antes de Cristo, estávamos sob poder demoníaco, mas Ele nos libertou e ressuscitou nos nossos corações, e por causa dele nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Não é pela nossa sabedoria, é porque Ele nos chama e nos atrai, e o seu chamado é irresistível. É irresistível. Nós podemos tirar 3 lições neste breve texto encontrado no Evangelho de Lucas. Peço aos irmãos diáconos que tragam um copinho de água para mim, por favor. E a primeira, queridos, esse texto nos convida a contemplar, a olhar para trás, olhar para hoje e olharmos para o futuro também e contemplarmos. Contemplarmos o quê? No verso 1 ao verso 5 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O texto nos diz que essas mulheres que testemunham o Senhor, elas não foram chamadas ali recentemente. São mulheres que seguiam o Senhor Jesus, que abdicaram de sua vida comum para seguir o Senhor Jesus em tempo integral desde a Galileia. Elas viviam com o Senhor. E imagina um choque para essas mulheres, o seu Senhor,
aquele que fazia os milagres e prodígios e maravilhas, aquele que tinha poder e autoridade sobre demônios, aquele que tinha poder e autoridade sobre o corpo humano, restaurando cada célula daqueles que tinham mãos ressequidas. Imagina aqueles que elas viram, aquele que tem todo o poder sobre a natureza que nos cerca, ele mandando o mar se calar, e o mar se cala porque não tem outra alternativa. Ali está aquele que tem toda a autoridade e poder, o próprio Deus diante dos seus olhos. Imagina o baque para aquelas mulheres que estavam conhecendo, caminhando, crendo que ele era o Messias, mas na perspectiva judaica, a palavra Messias estava sendo mal compreendida, era um libertador político, e elas ainda não sabiam, ainda não tinham um testemunho completo de quem era Jesus. Imagina o choque para elas, o seu Senhor morrer. O seu Senhor estar crucificado, padecendo dores, e elas impotentes ali não podendo fazer nada, mas mal compreendia elas que este era o plano do Senhor desde a eternidade para resgatar a vida delas e as nossas vidas. Era o plano de amor. O Rei dos Reis estava vencendo a batalha que nenhum de nós poderíamos vencer. Mas ele não estava vencendo com tiros, com balas, ele não estava vencendo com um exército, com lança, com espadas. Ele estava vencendo com o seu amor poderoso. Com o seu amor manifesto em cruz. Com o seu amor manifesto que por causa da nossa rotina, por causa do nosso dia a dia atribulado, até negligenciamos. Até deixamos de lado. Elas estavam em choque. Muito obrigado, meu irmão. Parece um maná. Isso aqui. A boca seca. Obrigado, meu querido. Elas estavam em choque, elas estavam tristes. Elas estavam até mesmo decepcionadas, porque o pensamento judeu é de que o Messias seria vencedor, destronaria o imperador romano. Mas Jesus Cristo destronou o poder demoníaco sobre sobre os seus. E aquelas mulheres, mas ainda assim, mesmo tristes, até mesmo decepcionadas por causa da limitação humana, elas continuam sendo fiéis ao seu Senhor. Elas continuam seguindo o Senhor. Elas continuam sendo discípulas de Cristo. E elas continuam servindo e amando o seu Senhor. E querem amar até mesmo depois da sua morte. Mesmo tristes, mesmo abatidas, elas vão, mesmo com problemas, mesmo confusas, mesmo aquele testemunho que elas viram com seus próprios olhos é forte demais para abandonar o seu Senhor. E elas continuam seguindo o Senhor, mesmo depois da sua morte. E elas seguem José de Arimateia para poder dar um enterro, para poder dar um funeral, da qual elas acham que é digno. E olha que o Senhor Jesus já tinha sido sepultado em um lugar que não era para os pobres, era para os mais abastados. Eles estavam num lugar melhor do que muitos outros, mas elas queriam trazer mais especiarias, mais perfumarias, até mesmo para atrasar e retardar a putrefação, o mau cheiro. E elas queriam continuar servindo o seu Senhor. E ali, tristes, elas vão e elas começam a pensar: nós fomos com amor, mas como vamos tirar essa pedra? E elas continuam caminhando, e elas continuam seguindo o Senhor. Elas continuam seguindo o Senhor. E elas acham um túmulo, elas acham a pedra removida, e elas acham um túmulo sem corpo. Elas continuam seguindo o Senhor. Elas acham uma pedra removida, e elas acham um túmulo sem corpo. E ali confusas, sem achar o seu Senhor, ali atônitas, João vai dizer que Maria estava deprimida, achando que alguém tinha pego o corpo do Senhor. Ali atônitas, o Senhor manda 2 anjos e faz elas contemplem o Senhor. Lembra daquilo que ele falou.
Lembra de todas as maravilhas que ele pronunciava com autoridade e poder nas suas palavras. Lembra? Isso se cumpre hoje. Ele ressuscitou, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Da mesma forma, mulheres do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, somos chamados a contemplar o Senhor. A olhar para trás, sim, a olhar para a história da nossa vida e ver que em todos os portas-retratos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor estava lá, ressurreto, com poder e glória e autoridade, com o seu sustento, com o seu amor, com a sua graça. Olhando para a minha vida, eu vejo que é improvável eu estar aqui. Eu estava contemplando isso enquanto eu estava louvando. Era improvável estar anunciando quem eu, justo eu, com todas as minhas indignidades diante, ainda inimigo, eu fui arrebatado para estar com o Senhor. Eu fui tocado e não houve outra alternativa ao contemplar o Senhor, senão não me render. Mas isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Assim, sobre a Igreja de Cristo, há o mesmo poder e autoridade. Podemos olhar, e volta e meia estamos falando aqui, que até aqui, porque Ele vive, e por isso podemos crer no amanhã, e o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que habita no meio da sua igreja, sustentando em todas as coisas. Essa é a evidência e o grito para este mundo que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. O poder de Jesus está sobre a sua igreja, está em cada livramento, está nos pequenos detalhes, está nos grandes milagres, está no extraordinário, mas também está no ordinário. O Senhor Jesus Cristo vive no meio da sua igreja. O Senhor vive e reina, e não há maior evidência para esse mundo que se entrega aos seus desejos. A igreja que contempla o Senhor decide, pelo poder do Espírito Santo, a lutar contra esses mesmos desejos que também nos seduzem. E por isso, é pelo poder de Cristo e não pelo nosso poder, não pelo nosso convencimento, não por algo religioso dentro de nós, mas é por isso que nós temos vencido, sim, o pecado, o mundo e o diabo. Nós temos vencido, sim, porque Ele nos fez mais que vencedores. A nossa vitória foi decretada na cruz. E a nossa vitória foi autenticada, assinada, carimbada na sua ressurreição. O Senhor vive e por isso nós vivemos. O Senhor vive e por isso a sua igreja vive também. A morte não pode sequer nos parar. E podemos ver, queridos, ao nosso redor que a sua volta está muito próxima. Está muito próxima. Nós somos levados a contemplar isso também. E mais que isso, queridos, quando chamarmos pelo Senhor, não iremos encontrar um túmulo com corpo. Quando chamamos pelo Senhor, Ele ouve a nossa oração. Quando chamamos pelo Senhor no nosso quarto, Ele está conosco. Quando chamamos pelo nosso corpo, não vamos encontrar alguém que está morto. Não vamos esperar algo que seja humano. Não, Ele vive em nós e no meio de nós. E o segundo ato que somos levados a fazer, segundo ato que nós aprendemos nesse texto, não somente ficar na contemplação. De fato, a contemplação é um ato poderoso. Olhar e reconhecer o poder
e a autoridade desse Cristo ressurreto em todas as coisas. A palavra de Deus em João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o mundo anuncia a sua glória. Mas nós não somos convidados a somente contemplar Jesus, o poder de Cristo no mundo, governando os nossos corações e governando todas as coisas. Não somos chamados apenas a contemplar, somos chamados a também testemunhar. A palavra de Deus em Lucas 6-10 vai continuar. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Contemple o que ele falou para vocês. Contemple a realização do que ele falou para vocês. É fato, é verdadeiro. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia para consumar a nossa salvação. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram estas coisas. Elas foram levadas a anunciar tudo aquilo que elas aprenderam do Senhor. Ali, elas viram com seus próprios olhos o cumprimento daquilo que elas aprenderam do Senhor, que Ele ressuscitaria no terceiro dia, de que Ele é o Cordeiro entregue pelo próprio Deus para morrer nos nossos pecados. A nossa salvação, a nossa libertação estava cumprida em Jesus. Elas são chamadas também a testemunhar. Elas voltam e anunciam: o nosso Senhor vive, o nosso Senhor vive. Nós não somos chamados a olhar os porta-retratos da nossa vida e somente contemplar até que nos ajudou o Senhor. Não, somos chamados também a compartilhar, a testemunhar. O mundo precisa do nosso testemunho, famílias precisam do nosso testemunho, mulheres precisam do testemunho de outras mulheres. Mulheres mais experientes precisam falar para outras mulheres o quanto o Senhor é fiel e Ele jamais abandona. Temos relatos maravilhosos de mães, de esposas que oraram, que intercederam e contemplaram com seus próprios olhos o poder de Jesus Cristo ressurreto, salvando seus filhos, salvando sua família, salvando seu esposo. Podemos sim compartilhar aquilo que Cristo faz em nossas vidas. Na verdade, devemos, é o nosso dever, porque o amor de Cristo, aquele que não nos deixou inertes, parados, como inimigos, na morte, na lama, no pecado, é aquele que nos amou de tal maneira a nos tirar, mesmo sem a gente pedir. É o mesmo amor que nos impulsiona a dizer para as outras pessoas: Jesus Cristo vive e Ele voltará. É tempo de se arrepender, irmãos. Arrependam-se. Consertem as suas vidas. O Senhor é santo. E Ele não te pede uma santidade a você lutar para esta santidade sozinho. Ele promete: eu estarei com você. Clame por Jesus todos os dias, não somente para Ele salvar a sua família, mas também para Ele te ajudar nas tentações. 1 Coríntios 10 vai dizer que sempre há uma saída. A NVI vai dizer que Ele dá sempre escape, ou seja, sempre há uma saída para as tentações. Clame por Jesus e o poder do Cristo ressurreto te susterá. E o terceiro ato que somos convidados por esse texto é a confiar. Lucas 24. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Elas viram, elas tinham certeza do que viram. E elas foram acusadas, elas foram tidas como loucas. Elas não receberam créditos, porque o pensamento pecaminoso ainda imperava na mente dos seus discípulos. Ainda que eles tivessem presenciado, mas eles ainda não receberam. Eles ainda acreditavam que o Messias havia sido derrotado. Mas o Messias vive. O Messias vive. E elas foram tidas como loucas. Mas para eles
tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram nos que as mulheres diziam. Mas o que acontece depois? Logo em seguida, Jesus Cristo aparece para eles também. Jesus Cristo repreende eles pela sua incredulidade. Jesus Cristo vai repreender esse mundo pela sua incredulidade. E vai coroar com coroa de glória a igreja perseverante, militante, perseverante e fiel a Jesus Cristo. E vai repreender e vai condenar aqueles que rejeitaram a sua mensagem. Isso é tão real quanto nos dias daquelas mulheres. E nós podemos aprender a confiar. Nós somos chamados a confiar, a olhar para trás, a olhar para o presente, para poder olhar para o futuro. Jeremias, em Lamentações 3:19, vai dizer: quero trazer à memória. Ele relata várias desgraças que o povo e vários lamentos que o povo estava passando. Mas aí ele, para poder crer e olhar e esperar e crer no seu Redentor, ele olha para trás. Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Ele olha para esses porta-retratos do povo de Israel e vê a misericórdia do Senhor o tempo todo com o povo, mesmo sem eles merecer. É assim conosco. E olhando para esses porta-retratos nos dá e nos renova a esperança para confiarmos. O caminho não será fácil. Nem todos darão crédito e ouvidos aos seus testemunhos. Zombarão de vocês. Já zombaram de vocês, assim como já zombaram de mim pela nossa fé. Mas o fato de não acreditarem ou de não darem importância não significa que o seu testemunho não seja verdadeiro. Olhe para a sua vida. Você é o testemunho vivo daquele que vive. Do Senhor, do Deus que tabernacula, que vive e habita no meio do seu povo. Você é testemunho. Confia. Não olhe para os desafios, não olhe para as zombarias e confia. E continua, e persevera. Olha para trás e olha para frente e veja o futuro que espera aqueles que vivem em Cristo Jesus. Olhe para a viva esperança que é Cristo. Não desanime. Nada pode tirar de você essa experiência com Cristo. Nada pode tirar de você esses porta-retratos de salvação. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo poder que tornou normal a mão ressequida, o mesmo poder que libertou Maria Madalena de 7 demônios, é o mesmo poder que está sobre a igreja e de todos aqueles, e espera todos aqueles que nele creem. Olhe para o Senhor. E você que ainda não tem um compromisso com Ele, arrependa-se. Chame por Jesus. Chame por Jesus. Ele não vai estar num túmulo. Ele vai estender a mão e te trazer para sempre com Ele. Não somente nessa vida aqui, mas por toda a eternidade. Lembre-se, igreja do Senhor, nós somos chamados a contemplar o que o Senhor já fez por nós, a contar, a testemunhar aquilo que Cristo já fez por nós, e a confiar, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, absolutamente nada pode te separar desse amor que um dia nos arrebatou. Feche seus olhos, queridos.